Vamos lá. Pode? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Dane-se, o meu canal no YouTube. Já te pergunto, já se inscreveu no canal? Ainda não? Vai lá, já se inscreve, porque aí toda semana você vai receber uma entrevista fresquinha para você aproveitar. Tem uma coisa para confessar com vocês, especialmente para a mulherada de 40 anos, que vai me entender mais. Quando eu era criança, um dos meus sonhos era ser policial. Vocês também tiveram esse sonho de ser policial adulta? Eu sonhava com isso. Ou era paquita, né, gente? Ou era ser policial. Eu sonhava ser policial. Então, toda vez que eu encontro uma policial, uma delegada, então eu fico mega curiosa para entender como é que é o trabalho dela, o que ela faz. E hoje eu vou tirar muitas dúvidas sobre essas curiosidades que eu tenho e provavelmente você também tem. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Dane-se a delegada Fernanda Erbella, que é divisionária da Delegacia de Atendimento ao Turista, DEATUR, aqui em São Paulo. Fernanda, obrigada, seja muito bem-vinda ao canal Dane-se. Muito obrigada, o agradecimento é meu. E aí eu já quero começar te perguntando o que significa esse divisionária que eu me enrolei aqui para falar, da Delegacia de Atendimento ao Turista. A divisão, ela quer dizer que é um conjunto de delegacias. Então, eu não chefio só uma delegacia, eu chefio 6 delegacias e um grupo especial. Então, as delegacias dos aeroportos, a delegacia do porto, a delegacia que faz os delitos do futebol e a delegacia dos grandes eventos. Eu também chefio o grupo de proteção a dignitários e escoltas de consulares, de pessoas importantes. Então, a divisão quer dizer isso, que não é apenas uma delegacia, mas um grupo de delegacias especializadas. Só uma mulher para fazer essa administração de tanta coisa, gente. Desculpa aos homens, eu sei que vocês são incríveis, a vida inteira eles foram incríveis como delegados, mas assim, é a primeira vez que esse setor tem uma delegada mulher, né? É a primeira vez, e isso é algo que eu tenho muito orgulho, porque é uma divisão que eu trabalho nela já há muitos anos. Eu comecei como investigadora de polícia, depois delegada plantonista, depois delegada titular e agora divisionária desta divisão. E eu conto, Anny, quando eu assumi essa posição, que eu olhava aqueles quadros de todos os ex-divisionários, tem o período e a foto de cada um que chefiava, e eu, no meu íntimo, eu pensava, um dia eu ainda estarei aí. E faz 2 anos que eu, então, me tornei a primeira delegada a chefiar essa divisão. E a mais jovem também, diga-se de passagem, né? Para chegar num posto assim, tudo bem, a primeira do cargo, da função, mas você é muito jovem também para estar nesse lugar, né? Tão importante. E é por tempo de trabalho. A minha jornada na Polícia Civil aqui de São Paulo, ela é longa. Sim. Já são muitos anos e eu falo assim, é mais da metade da minha vida que eu estou na Polícia Civil. Então, eu já não consigo mais lembrar, saber, assim, do tempo que eu não era, né, policial. Porque eu já tenho 27 anos na polícia. Então, são muitos anos. E há 2 anos eu fui promovida à classe especial, que é o topo da carreira do delegado de polícia. O delegado e as outras carreiras policiais, elas começam chamando-se terceira classe, depois segunda, depois primeira e a classe especial, que para o delegado ele tem alguns requisitos. Entre eles é ter no mínimo 20 anos de delegado de polícia. E essa minha promoção, que ocorreu há 2 anos, eu fui então a mulher mais jovem na Polícia Civil a chegar à classe especial, mas não com menos tempo de idade, porque antigamente essa lei dos 20 anos não existia. Então, mulheres de idade mais velhas, mas com menos tempo de serviço chegaram. Mas de idade eu fui a mais nova. Tô falando, é super jovem, gente. Já tá nesse auge, nesse lugar tão importante. Você sempre sonhou em ser delegada, desde criança? Sempre, Anny. Ou você sonhava em ser paquita, né? Não, eu sonhava em ser paquita, de repente virei delegada. Eu sempre sonhava em ser policial. Então, era das minhas brincadeiras favoritas, os meus filmes favoritos. Eu gostava muito de ler aqueles livrinhos que você ia escolhendo o fim do crime, voltava, chamava Rola e Desenrola. Então, eram os meus livrinhos preferidos de criança. Então, isso eu falo assim, sem nenhuma demagogia, mas que sorte que eu tenho de trabalhar exatamente no que eu sonhei, né? Eu gostaria que todas as pessoas tivessem essa bênção. Então, eu sempre agradeço de poder, nesta vida, nesta jornada,
ter a exata profissão que eu sonhei. E quando você falou para sua família, para o seu pai e para sua mãe, olha, vou seguir a carreira de policial? Meu pai é policial, aposentado já há muitos anos, e sou eu e meu irmão. O natural, assim, seria o homem seguir a profissão do pai, né? E meu irmão foi para a área da medicina, que não temos médicos na família. E eu enveredei para essa área policial. Então, ele, no começo, ficou um pouco resistente, porque sabe que não é uma profissão fácil, não é uma profissão, ainda mais para uma mulher, desempenhar com tranquilidade, né? Foi resistente. Mas eu insisti no meu sonho, e daí eu só posso falar que ele ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso, óbvio. Para quem, por exemplo, assim, decidi hoje, tá? Eu estou fazendo uma pergunta aqui de leiga total, que eu não entendo nada. Decidi hoje que quero chegar a ser delegada em algum momento da minha vida, como a Fernanda. O que eu tenho que começar a fazer hoje? Por exemplo, já tenho uma faculdade, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero ou tá saindo do colegial, terminou o 2º grau, né? Fez lá o ensino médio. Para onde ela tem que seguir? O que ela tem que fazer? Isso é muito legal da gente falar, porque eu recebo nas minhas mídias sociais perguntas de mulheres, de meninas, direto com esse sonho, né? Se você é uma policial, também gostaria de ser, então me conte você qual é o caminho. E a Polícia Civil de São Paulo, ela tem 14 carreiras policiais. Eram 13, uma voltou, agora são 14 carreiras. E dentre essas carreiras, tem os níveis. Então, quem terminou o ensino médio, hoje tem concursos com o ensino médio. Quem quer seguir uma carreira com o ensino superior, temos diversas carreiras, o investigador, o escrivão, o perito criminal. E para o delegado, tem-se que ter a formação em direito. E uns outros requisitos, um tempo de atividade, de experiência, mas a faculdade é a faculdade de direito. Então, é suprida essa necessidade que temos das carreiras, né? Tem carreira que tem um número menor de horas. Aí faz-se o quê? Um concurso público, né? E o concurso público, ele irá selecionar os melhores candidatos e os aprovados, eles ficarão um tempo na academia de polícia em formação. Então, os policiais ficam lá em formação conforme a sua carreira, porque o policial tem uma carreira especializada. Sim. Você não pode só passar num concurso, a partir de amanhã você é delegado. Tem algumas formações necessárias, como, por exemplo, o uso de arma de fogo, e os sistemas operacionais, os sistemas de informática da polícia tem que se aprender. Então, é um caminho muito amplo. Então, várias pessoas com diversas formações podem entrar em diversas carreiras. E aí, automaticamente, não tem jeito. Você vai ter que atuar na rua em algum momento da vida. Não é só aprender a tirar ou querer ser logo delegada, mesmo fazendo a formação de direito, como você falou, a faculdade de direito, enfim. Em algum momento, essas pessoas vão ter que ir para a rua para aprender ladrão, por exemplo, ou não? Sim. O que acontece? O policial tem que gostar de fazer a função policial. Não gosto de arma de fogo, não gosto de prender bandido. Tá no lugar certo. Na profissão errada. No lugar errado. É como o médico que não gosta de sangue. Então, é um pouco incompatível. Após a formação na academia de polícia, obrigatoriamente esses policiais, eles vão para um plantão policial. E no plantão policial, tudo pode acontecer. Então, ali, ele vai ter essa experiência, não tem como. Isso é muito bom, porque ali ele vai entender o que realmente ele gosta, qual a área que ele mais se interessa, e depois de um tempo ele pode sim se especializar. Então, a polícia não é só feita de operacionais que vão para a rua prender. Hoje, Anne, a gente tem crimes que são assim, crimes muito ruins que lesam um número assim, indeterminado de pessoas com um clique do computador. Sim. Então, nós precisamos de policiais hackers, policiais que estão do lado de cá do computador, que também são importantíssimos para que aquela pessoa possa ser presa. Se ele não conseguir investigar, rastrear, aquela pessoa não vai ser presa. Por isso que uma equipe dinâmica, multidisciplinar, com homens, com mulheres, com pessoas diferentes, é a melhor equipe. Mas isso é um pensamento hoje, né? Porque eu imagino, 27 anos, né, que você começou, 27 anos.
Você devia ser, tipo, uma ali no meio de tantos homens tentando se destacar e tentando fazer com que todo mundo te respeitasse e falasse, não, eu sou boa no que eu faço e eu vou provar e o tempo está provando. Então, assim, o quanto você percebeu que mudou de quando você começou para hoje? Qual que é a realidade? Você tem esses dados, esses números, assim, de como aumentou o número de mulheres dentro da Polícia de São Paulo? Sim. Se a gente for olhar a história da carreira de delegado de polícia, ela é ainda muito nova. A primeira delegada entrou só em 76, a doutora Ivanete Veloso, ela entrou em 76 na Polícia de São Paulo, Uau. foi a primeira delegada mulher. Então, veja de lá até hoje como a gente foi evoluindo. Hoje Sim. estamos em cerca de 19%. Sem dúvida, as mulheres ainda hoje quebram inúmeros paradigmas dentro da instituição. Então, veja, eu assumi uma posição que nunca foi de uma mulher antes. Né? E, assim, muitos cargos hoje ainda na polícia nunca foram assumidos por mulheres. Né? Então, sim, muita coisa mudou, a gente vê, mas ainda temos muito caminho ainda para percorrer. É uma função ainda considerada muito masculina? Você sente isso que, por mais que você falou, já melhoramos, já crescemos, já temos mais espaço, mas é uma profissão que exige muito de homens e mulheres, de todo mundo. Mas como que a mulher pode fazer a diferença nas situações, assim, de, por exemplo, você delegada, você investigando um caso? Porque o olhar da mulher é diferente do olhar do homem, né? Completamente, Anne. Isso que eu gosto, né? E eu acho a importância da figura da mulher em tudo, porque nós somos diferentes, nós somos biologicamente diferentes, Sim. Nós temos uma visão completamente diferente. Então, isso que eu acho muito interessante, a gente ter uma equipe com pessoas diferentes e olhares diferentes. Eu gosto de contar uma história que fica bem clara a importância da mulher e a diferença de visões. Uma moça procurou a delegacia de polícia e disse que havia sido sequestrada e que ela tinha ficado uma semana num cativeiro no meio do mato, embaixo de uma árvore, que era muito mato ao seu redor, e que ela tinha conseguido escapar. Eles haviam pedido o resgate não foi pago e ela tinha conseguido fugir e nos procurou na delegacia para o registro da ocorrência e a gente começar a investigação. E os investigadores na hora, nossa, mas que horror, você ficou uma semana, ela fiquei uma semana, e, mas o mato era alto, onde era, onde que te pegaram, quanto tempo te levaram, você foi de carro, não foi, como eram os sequestradores, fazendo as perguntas, iniciando uma investigação. E eles preocupados, fazendo a sequência lógica, onde ela foi arrebatada. E eu num olhar, aquele olhar de mulher mesmo, eu olhei e falei, gente, as unhas dela estão impecáveis. Esta unha não é a unha de alguém que ficou uma semana no mato, na mão de sequestradores. Ela fez a unha ou hoje ou ontem, e ainda era uma francesinha. Eu me lembro bem. Aí os meninos continuaram fazendo as perguntas, aí eu falei, eu quero conversar com ela. Falei, quando você fez essa unha? Não, essa unha. E ela acabou confessando que ela não tinha sido sequestrada, que de fato era um golpe que ela queria dar no pai dela para que o pai pagasse o resgate porque ela iria fugir com o namorado e ela tinha feito a unha um dia antes. Então, ela estava forjando uma situação. Passada. E isso eu gosto de contar essa história real, porque mostra o olhar diferente. Os policiais, eles estavam sendo profissionais, seguindo a linha de raciocínio, iriam iniciar aquela investigação, buscar câmeras aonde ela foi arrebatada e iniciar tudo aquilo. E o olhar de uma mulher foi diferente. Você economizou tempo, dinheiro e inteligência da polícia. Então, isso que é rico numa equipe, né? E uma equipe só de mulheres talvez também não solucionasse. Então, assim, é necessário isso. Essa equipe que tem pessoas diferentes, com talentos diferentes, isso é muito rico. Então, eu adoro contar essa história porque mostra a importância da mulher. Fora que a mulher na polícia, ela tem outras importâncias também que a gente não pode ignorar. Então, uma delas,
uma mulher que foi vítima, principalmente de um crime sexual, ela não vai se sentir à vontade em contar para um homem. Ela pode se sentir pré-julgada, se sentir envergonhada. Sim. E na investigação dos crimes sexuais, tem-se que fazer algumas perguntas mais íntimas, de relacionamentos, do tipo da violência, e ela só ficará à vontade e se sentirá mais acolhida, não pré-julgada com uma mulher. Então, a figura da mulher policial se torna extremamente importante nesse caso. Sim. E a outra é a busca pessoal e a custódia de uma presa mulher, Então, o nosso Código de Processo Penal fala que, preferencialmente, uma mulher deve revistar outra mulher, se isso não houver prejuízo, mas então porque uma mulher não se sentiria à vontade de ser apalpada e ser revistada por um homem, E enquanto estiver presa também. Então, isso vai mostrando o quê? A importância da figura da mulher. Sim. Primeiro, para o cuidado, para a dignidade de uma mulher, e também a importância de se infiltrar uma policial mulher. É porque assim, você está falando, é meio óbvio, né? Você fala assim, não, é óbvio que ela vai se sentir muito mais à vontade de conversar com uma mulher. Uhum. É óbvio que no caso de ter que fazer uma revista, tem que ser uma mulher, né? Você não consegue nem imaginar uma situação assim com um homem, né? Então, assim, e foi assim durante muito tempo. E, de repente, agora tem essa preocupação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que para você, hoje, delegada, e para todas as policiais, né, que atuam em São Paulo, no Brasil inteiro, não é uma profissão fácil, porque você exige muito de você. Não exige só aquele período que você está trabalhando. Você está 24 horas por dia delegada. Não é que você coloca o seu, como é que chama? O seu distintivo e fala, a partir de agora eu sou delegada. Tira o distintivo, não sou delegada. Você é delegado 24 horas por dia. E isso demanda muito de você, não só da sua energia, mas também da preocupação com a sua segurança e de todo mundo que está em volta de você. Sim, é uma profissão que exige muito. Eu falo que a gente dá muita vida. Sim. Que a gente tem para essa carreira. É uma profissão que você não tem como cumprir o seu horário e ir embora. É uma profissão que realmente te consome muito tempo, te consome muita energia, te consome muita vida. E você tem que mudar posturas em relação a isso. Então, por exemplo, eu vou a um restaurante, eu sempre tenho que sentar de frente, porque eu sei que ali eu posso ser presa se eu estiver de costas. Então, assim, presa que eu digo, uma presa fácil, conseguiria ser mais fácil pega, por exemplo, se os ladrões entrassem num restaurante. A gente não consegue desligar do celular. Por quê? Porque os casos não param, Os criminosos, eles não agem apenas de dia, eles agem à noite. Nós não temos horário, nós não temos dia, Então, assim, apresentação de judô do filho, nesse dia eu estou numa ocorrência, não tenho como sair. As delegacias não fecham. Então, é noite de Natal, é Réveillon, é Páscoa. Sempre enquanto as pessoas estão se divertindo, terão policiais trabalhando. Então, realmente é uma profissão que exige muito pessoalmente da gente. E aí tem que ter realmente cabeça, né? Então, assim, voltando para quem quer entrar nesse mundo, né, para ser policial, tem toda a parte técnica, mas tem toda uma estrutura psicológica também para a pessoa aguentar, porque senão não aguenta, senão acaba tendo um burnout, a forma como você lida com o trabalho, né, que acaba desencadeando o burnout. A gente, enfim, não só na polícia, mas tantas outras profissões que a gente vê cada vez mais essa coisa da saúde mental sendo levada em consideração com muita seriedade, e ainda bem. E dentro da polícia também está sendo feito um trabalho legal em relação a isso, né? Sim, a gente tem que cuidar muito dessa parte psicológica, dessa parte do policial. Eu falo, Anny, que existem algumas profissões que nunca vão ser substituídas por robô, por inteligência artificial. Não. Uma delas é o policial. É verdade. A gente sempre vai existir. Então, a gente tem que cuidar do policial, a gente tem que cuidar do humano, porque é realmente o humano trabalhando nessa função. E nós lidamos com o estresse e com o limite da vida. O policial, quando ele sai de casa, ele sabe que não pode voltar. Ele sabe, e ele tem a responsabilidade. Eu falo isso bastante para os meus alunos. A gente tem a nossa responsabilidade de cuidar da nossa vida por nós, pela nossa família,
pela sociedade. O policial tem que voltar vivo para casa. E esse limite com a vida traz muito estresse. Então, por isso que os policiais têm sempre que cuidar da saúde mental. Essa é uma importância. Então, eu na minha vida, eu tenho uns hobbies que eu gosto. Então, eu procuro sempre fazer estes hobbies que são completamente diferentes da minha profissão para que realmente a gente consiga extravasar, não pensar e conseguir manter esse equilíbrio. O que você gosta de fazer? Eu fiquei curiosa agora de saber. Eu gosto muito de artes. Então, eu gosto de pintar. Eu adoro pintar jaqueta, pinto vidro. Adoro fazer isso. Faço bijuteria. Então, assim, é a parte que eu paro, penso, faço os arranjos de flores da minha casa. Então, assim, tem que desligar, porque senão é o tempo inteiro com estresse, poucas pessoas entram felizes numa delegacia de polícia. Imagina. As pessoas trazem... Você pode, o delegado, o policial pode até estar feliz, mas ninguém entra feliz numa delegacia, eu falo realmente. Só na música do Zé Cabaleiro fala que eu acordei com vontade de mandar flores pro delegado. Só na música. Só na música. Porque na vida real, quem entra numa delegacia entra com um problema, E a gente tenta sempre solucionar e atender aquela pessoa, resolver aquele problema. A gente tem que também ter um bloqueio psicológico, porque existem casos que realmente nos deixam tristes, então a gente tem que deixar essa parte de lado para conseguir manter o profissional, Então, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas, por exemplo, você está armado o tempo todo? O tempo todo. O policial, por lei, a nossa lei orgânica, ele tem que estar armado 24 horas por dia. Ele não pode... Eu fico olhando para ela aqui, pensando, onde é que tem uma arma escondida aqui, gente? Tem que estar 24 horas do dia armado. Isso é uma coisa que parece assim, nossa... mas já faz parte do nosso corpo. Sim. Então, assim, há 27 anos eu estou armada, é até engraçado, porque quando eu viajo, por exemplo, para o exterior, às vezes me dá aquela pane porque faz parte do meu corpo, eu não sinto, Então, é engraçado isso. Você ainda percebe a coisa do machismo estrutural? Em que momento você percebe isso? Porque você é uma mulher, você é bonita, você tá maquiada, você tá de salto. Aí provavelmente deve ter muita gente que olha pra você e fala assim, nossa, mas ela sim é delegada? Como pode uma delegada usar batom, tá maquiada, com cabelo solto e de salto alto? Sim. A profissão policial, ela foi durante muito tempo estigmatizada como uma profissão masculina. Sim. Que precisava de uma pessoa, o que os populares idealizam é uma pessoa, um homem másculo, forte, E isso não é mais assim, Então, às vezes, a figura de uma mulher assim choca as pessoas. E não só homens, às vezes mulheres também. Nossa, mas uma delegada maquiada, uma delegada arrumada... como se isso diminuísse a competência, a forma que vai exercer o trabalho. E existem, sim, homens que se incomodam. Às vezes chegam na delegacia, eu gostaria de falar com o delegado. Pois não, gostaria de falar com o delegado. Então, a gente vê que alguns ainda não conseguem aceitar a figura da mulher como policial. Deixa eu só te lembrar do negócio, o fato dela ser mulher, cabelo solto, maquiada e usar salto, não a impede de puxar o gatilho, tá? Então se liga, fique esperto. Não, nosso gatilho é puxado da mesma forma que um homem, a caneta do delegado também assina, tem a mesma validade como um homem. Exatamente. Aquela clássica frase, esteja preso, qualquer um pode dar voz de prisão, é verdade isso? Qualquer um. O nosso Código de Processo Penal, que é o que regula todos esses procedimentos criminais, ele fala do flagrante popular, que qualquer um do povo, qualquer um, pode dar ordem de prisão se estiver acontecendo um crime, mas o policial deve. Então, qualquer um pode e o policial deve. Então, é nossa obrigação funcional, se uma pessoa estiver cometendo um crime, de prendê-la. E o popular pode. Então, pode. Pode dar voz de prisão, levar para a delegacia. E o delegado vai fazer o entendimento dele sobre essa ordem de prisão que a pessoa deu, essa voz de prisão, e ele irá, o que a gente chama de ratificar ou não. Se ele concordou, ele irá prender a pessoa, se não,
a pessoa não será presa. Do que você tem mais orgulho que você fez na polícia, assim, até hoje? Desses 27 anos na polícia, o que você tem mais orgulho de ter feito, Fernanda? Eu tive uma carreira privilegiada, com muitas oportunidades, com muitas coisas boas, lógico, muitas dificuldades também, mas as coisas boas superam as dificuldades. E entre elas, eu acho que foi ter sido a primeira delegada brasileira, a primeira delegada mulher brasileira a ter feito o curso no FBI. Uau! Essa foi uma oportunidade, assim, muito, muito maravilhosa na minha carreira. E eu fiquei em 2003, eu fiquei na academia do FBI fazendo um curso longo lá, e uma das melhores polícias do mundo. Então foi uma oportunidade única. Eu vivi muitas cenas que, eu não sei se você assistiu, deve ter assistido O Silêncio dos Inocentes, que a Judy Foster fez o curso de formação. Então eu vivi muita coisa daquilo, então foi realmente uma oportunidade muito grande, isso eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho de eu ter chegado na classe especial, porque é uma posição muito difícil, inclusive para os homens, que são a maioria na carreira, é uma posição difícil. Para uma mulher, mais difícil ainda. Para uma mulher jovem, mais difícil ainda. Então, eu tenho orgulho, e eu tenho esse orgulho também de ter conseguido abrir alguns caminhos para outras colegas que virão, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho meio como lema de carreira, assim. Eu gosto de abrir o caminho para que outras venham. E você, em algum momento, pensou em desistir da sua vida, da sua carreira como policial? Lógico, seria muito utópico eu falar que não tive dias ruins. Sim. A vida é assim, né? Então, assim, lógico, tiveram dias amargos, tiveram dias, né, que a gente para e repensa, mas também existem dias tão recompensadores que vale tudo, né? Que vale, assim, todos os desafios, todas as coisas ruins que eu passei. Então, assim, eu jamais desistiria, porque realmente é uma profissão que eu amo. Que você ama. Mas você acha que as outras mulheres que tentam e que acabam, provavelmente você já viu isso, algumas mulheres abandonando no meio do caminho, o que você acha que, até para quem está pensando, tá? Para entender quais são as maiores dificuldades, às vezes, da mulher, né? Que toma essa decisão e vai com a coisa, não quero ser policial, quero ser delegada, e no meio do caminho, de repente, se surpreende, vem com a expectativa e a realidade, às vezes, é outra, e fala, não, acho que eu vou desistir aqui, pensando bem, acho que eu não quero. São mais coisas técnicas, você acha? Ou pessoais, assim, o fato da mulher, às vezes, desejar ser mãe, e depois que se torna mãe, fica com medo e fala, vou desistir desse sonho porque eu tenho medo de sair de manhã e não voltar para casa? Anny, são muitos desafios. Todos esses são desafios. Enquanto você falava aqui, eu pensei, porque eu dou aula na academia de polícia já há muitos anos, né? E eu gosto muito de ouvir, né, as alunas novas, o que elas pensam, o que elas esperam, como elas acham que vai ser essa carreira. Então, assim, uma das principais coisas que eu sempre falo é que a gente não pode desistir e nem ficar com medo. Então, tem que mesmo, coloca a cara, eu consigo, eu vou sim ser. Eu sempre quis ser classe especial e cheguei aqui. Muitas param no caminho. Às vezes pela autoestima. Jura? Então, a autoestima, eu não vou conseguir, o caminho é difícil para a mulher, e ali elas se perdem no caminho. E a gente não pode. Tem que enfrentar, tem que ir. Sem dúvida, para a mulher, é um caminho mais difícil. Mais difícil. A gente tem que trabalhar o dobro, a gente tem que se provar mais para mostrar que a mulher, sim, é competente, e a mulher, sim, consegue, independente do gênero. E para a mulher, tem esse problema da maternidade também, que é algo que traz realmente muito trabalho. Na época que eu tive meu filho, eu era delegada plantonista. E eu falava, cheguei no plantão, vou descansar. Porque também não é fácil a tarefa de ser mãe e cuidar de uma criança. Sim. A licença gestante é uma licença grande, que tem que ser, porque você tem que amamentar. Então, você interrompe um pouco. Alguns não entendem isso. Então, alguns... É o quê? De 6 meses? De 6 meses. Quando eu tive meu filho há uns anos, ainda eram 4 meses. Agora, ela é de 6 meses para os policiais. Então, sem dúvida, é um desafio a mais para a mulher policial. Mas tenho certeza que quando você voltou da licença maternidade, você voltou muito mais focada e muito mais determinada
do que antes da maternidade, não? Sem dúvida, mais cansada. Mais cansada também, obviamente. E mais cansada, mas realmente a gente volta focado, né? E para quem gosta, porque assim, a mulher tem que ser realizada em todos os segmentos. Com certeza. Então, o meu trabalho também me traz realização, assim como ser mãe. Né? Então, eu acho que o equilíbrio de tudo, né? Na minha vida, assim, quando eu paro e penso, as auto-reflexões que a gente faz, para mim a vida é um vasinho de planta. Né? Se você põe muita água, ela morre. Se você não põe água, ela morre também. Então, tudo tem que ter um equilíbrio na medida. Então, o trabalho é na medida, a família é na medida. Você falou da autoestima, né, que acaba atrapalhando. A gente até já falou um pouquinho disso. Eu queria falar sobre vaidade, né? Porque como é que é a vaidade dentro do meio da polícia? Porque você tem a sua vaidade, né? Mas você percebe que você mudou muito ao longo dos anos? Você acha que você ficou mais vaidosa sendo delegada do que você antes? Ou você ficou menos vaidosa? Ou mais prática? Não, eu acho que é assim, uma característica pessoal minha é ser vaidosa. Então, isso, por exemplo, não repetir o que minha mãe é. Minha mãe não é nada vaidosa. Né? Eu sou extremamente vaidosa. Isso é uma coisa pessoal, uma característica pessoal minha. Então, eu volto em casa para passar perfume porque esqueci, volto para pôr brinco. Então, assim, é uma coisa que é pessoal minha. E a profissão, lógico que tem dias que a gente sai mais apressada ou ficamos numa investigação que dura muito tempo e você não consegue, no meio da investigação, retocar maquiagem, existem coisas assim. Mas a profissão não me tirou isso, nada mudou. Né? Então, eu vou todos os dias trabalhar, seja o dia de operação, que eu vou estar de uniforme, vou estar com meu equipamento, seja num dia normal, como hoje, eu vou estar maquiada, cabelo arrumado, isso é uma característica pessoal minha. E acho que a mulher não pode se descuidar por isso. Até porque a gente sempre olha para o policial, para delegado, para essas pessoas, né, que estão nesses lugares de poder, né, gente? São os nossos super-heróis. Quão pesada é isso também para vocês, Fernanda? Porque, assim, as pessoas olham, não, chegou o policial, chegou não sei o quê, então pronto, tudo se resolveu. É quase como a chegada de um super-herói ali, né? É engraçado como, às vezes, eu percebo, assim, no dia a dia, como a população vê o policial, muitas vezes, como não humano, né? Ele robotiza, sei lá, o policial. Então, eu me lembro de um dia que a gente fez uma operação e a operação, geralmente, a gente marca no local de encontro para fazer o briefing inicial 3h30, 4 da manhã e vai cumprir o mandado. E era assim, acho que 11h30, meio-dia, a gente parou para almoçar, todos com muita fome, porque a gente já estava desde as 3 horas da manhã, e passou uma pessoa e falou, nossa, mas que absurdo, vocês aqui comendo, deviam estar trabalhando. Então, é algo que a gente vê que às vezes assim, que injusto isso, porque o policial, ele come, ele sente dor, ele sente frio, né? Então, às vezes, as pessoas não percebem isso. O policial está lá trabalhando, mas o filho está doente em casa. Então, eles esquecem essa parte humana do policial, né? Vira muito super-herói e não é assim. Então, é muito engraçado. É muito difícil. Eu queria voltar, sabe aonde, Fernanda? Que você falou que você está presente, né? Você é responsável pela delegacia dos aeroportos de Congonhas, de Guarulhos, Viracopos, em Campinas, Porto de Santos. Isso. Estádios de futebol. Isso. No caso de estádios Grandes eventos, você falou também. Qual a maior dificuldade de atuação nesses lugares? Por exemplo, um aeroporto, sei lá, época de final de ano, dezembro, né? Muita viagem, muita coisa. Eu imagino que deva ter toda uma equipe o tempo todo de olho em N situações, desde tráfico de criança, sei lá, ou tráfico de drogas. Então, assim, eu queria que você falasse, porque eu sempre fico curiosa, porque a gente chega lá, apresenta o passaporte, vai, viaja, mas tem tanta coisa em volta acontecendo também, que detalhes dos detalhes que passam despercebidos para meros mortais ou pessoas que estão só indo e vindo, mas que para vocês não pode passar despercebido. Sem dúvida. Aeroporto, como é que funciona o trabalho de um aeroporto?
Sabe quando a gente vê o iceberg? Que só vê a pontinha do iceberg? Só que embaixo tem uma pedra gigante de gelo. O aeroporto é assim, você vê só uma pontinha, mas tem muita gente trabalhando. Então, todas as forças de segurança, órgãos públicos, sempre o organizador do aeroporto, todo mundo trabalhando demais, né? E existem vários crimes que acontecem no aeroporto ou que passam pelo aeroporto. Então, nós temos equipes especializadas lá. Então, a gente já sabe o tipo de criminalidade. Então, tem desde o saguão, por exemplo, furtadores de mala, que estão no saguão. Existem alguns golpes na compra de passagens. Então, são infinitas coisas que a gente tem que trabalhar. Então, por isso que é importante esse trabalho especializado das delegacias de aeroportos, porque tem que ter um olhar diferente, né? Tem que ter uma percepção diferente. São crimes específicos que passam por lá. Então, é assim, é um planejamento grande, é uma equipe... e eu tenho a sorte de ter equipes bem dedicadas, policiais que são bem vocacionados e que estão de olho em tudo. E o aeroporto traz ocorrências muito dinâmicas, né? Eu trabalhei muito tempo no aeroporto e cada dia é uma história, cada dia é uma coisa. Agora está bem famoso esse dia a dia com esses programas que tem aí de aeroportos, então. né? Mas a gente vive isso na pele. Há muito tempo, né? Há muito tempo. E nos estádios de futebol, por exemplo, que a gente vem buscando cada vez mais combater crimes de racismo, até crimes contra torcedores e tudo mais. Como que é feito isso, assim? Como é que é feito esse planejamento dentro de um estádio de futebol, por exemplo? Vai ter é simplesmente manter a segurança de quem está ali, os torcedores, ou tem esse olhar mais cuidadoso para justamente ter esse tipo de crime mais específico? Tem. Para todo jogo tem um planejamento específico. Então, existem torcidas rivais que têm uma maior rivalidade, as torcidas ou não, e daí há o quê? Há um planejamento de risco, há um trabalho que a polícia faz com as torcidas organizadas, então é conversado, e existe uma lei específica, que é a Lei Geral do Esporte. Então, existem vários crimes que acontecem em decorrência, mas há um planejamento muito grande. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem essa violência no esporte, que é uma coisa horrível. Temos, infelizmente, episódios aí de racismo, que são coisas abomináveis. Então, a gente sempre trabalha para uma prevenção, para uma diminuição, para que a gente tenha aí um esporte saudável no nosso país, já que é o nosso esporte do país, né? Sim. Então, o que é possível, a delegacia ADRAD, que é a 6ª DEATUR, pode fazer, nós estamos sempre atuando em prol da não violência no esporte. No esporte. Andando já para o final da nossa entrevista, Fernanda. Já? Passou rápido, né? Falamos pra caramba. Nossa, eu queria te fazer 2 perguntas ainda. A primeira, a gente está num ambiente... nesse canal a gente só entrevista mulheres, eu só entrevisto mulheres. E aí eu queria te perguntar, qual é a mulher que fez e faz toda a diferença na sua vida? Olhando para trás toda a sua história, qual foi a mulher que você olha para trás e fala assim, nossa, se não fosse ela... eu não estaria aqui, ou se não fosse ela, ou ela fez a diferença na minha vida? Minha mãe, a gente não pode nunca esquecer a figura da mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, então aquela mãe que levava, fez questão que a gente aprendesse língua estrangeira, que foi algo que me trouxe muito. Então, assim, sem dúvida, se eu não tivesse a minha mãe fazedora, né, por trás de tudo isso, eu acho que eu não estaria aqui. Então, seria sempre injusto eu não falar dela, né? Mas a minha grande mulher, que é minha guia, é a minha Nossa Senhora. Né? Então, a minha Nossa Senhora, eu falo, mãe, ela é mãe, ela sabe de tudo e sempre que eu preciso pedir proteção, pedir que me ilumine para as minhas decisões e que me inspira, falando, ela também foi guerreira, ela também foi perseguida, ela também teve problema, então... Nossa Senhora, 2 grandes mães, com certeza, 2 grandes mães. E eu não consigo imaginar, se você souber, imagina aí um dane-se de uma delegada, qual será que seria um grande dane-se para uma delegada? Qual foi seu dane-se na vida, assim? Você fala, dane-se, não... Eu falo um dane-se para todos os machistas. Esse machismo cafona não tem mais lugar, Anny. Dane-se. Machismo é cafona mesmo, né? É muito cafona, gente. O machismo realmente tá aí. Tem uma coisa cafona é machismo. Não combina mais hoje com os dias de hoje, né? Dane-se, tem que ser um dane-se bem dado.
Olha, eu não sei vocês, mas eu tirei um monte de dúvida aqui do que eu queria saber. Realmente não dá pra mim, tá, gente? Vai ser um sonho que eu vou ter que deixar pra outra vida, porque nessa vida não vai rolar. Ser delegada é incrível, é realmente uma profissão que encanta, mas muito perigosa e exige muito, realmente, de todos os profissionais, sendo eles homens ou mulheres. Mas que bom que a gente tem cada vez mais mulheres nesse cargo, nessa função tão importante como você falou. O melhor é o equilíbrio, homens e mulheres ali cumprindo a sua função dentro da polícia, que é o cenário ideal para a gente diminuir e combater cada vez mais os crimes. Obrigada. Muito obrigada. Feliz demais pela sua participação. Pelo convite. Muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, como eu gostei. Aliás, é sempre um assunto que vocês gostam, né? Porque a Ivalda veio aqui, a Thelma, que é perita criminal, e foi um episódio que bombou, todo mundo curiosíssimo para saber. E eu tenho certeza que também esse episódio vai bombar. Então já manda para as amigas que estão querendo ser delegadas, já manda para a tia, para a mãe, para todo mundo e deixa seu comentário aqui. Já se inscreve no canal também, tá? Semana que vem tem mais. Um beijo enorme em você. Beijo.